Mais uma vez, agora dá certo? Vamos começar. Então, mais uma vez, boa noite. Eu sou o padre. Primeiro, eu queria acolher todos vocês, né? Vamos acolher com uma salva de palmas a todos que vieram. Graças a Deus, realmente muita gente. E é muito importante a presença de vocês, porque o assunto vale muito a pena a gente escutar. Então, eu sou o padre Clebson, da Comunidade de Vida. Tenho 24 anos de comunidade, sou de Salvador, então há 24 anos eu estou na comunidade e completei em dezembro 10 anos de sacerdócio. Eu gostaria de iniciar esse momento me apresentando, porque eu gostaria de também, na verdade eu gostaria que as nossas irmãs que estão aqui também pudessem fazer uma apresentação sobre o trabalho que desenvolve, e depois nós vamos começar a trabalhar, a aprofundar sobre o tema desta noite. Obrigada, padre. Obrigada pelo convite, na pessoa da Luana. É o segundo ano que eu estou aqui, no primeiro dia de abril, nessa comemoração ao dia do Bilis, né? E eu me sinto muito na alegria mesmo, assim, de um coração. Vocês não imaginam, né? Vindo do consultório, no cansaço do dia de trabalho, mas na alegria de estarmos aqui juntos nesse dia. Meu nome é Clara Maria, eu sou ginecologista obstetra e lá em 2020 conheci o método de ovulação Bilis quando eu estava no R1 na residência de ginecologia obstetrícia. Eu tive como professores lá no nível 1 da formação de instrutores do método de ovulação, professores excelentes, inclusive o professor Alan, Lucinha, que eu nunca vou esquecer de coração, assim, com quanta aula, quanta coisa que eu aprendi nesse nível 1 de instrutor do método de ovulação Bilis, que eu não aprendi na residência de ginecologia obstetrícia em 3 anos. Inclusive, eu já falei para a Lucinha sobre isso, aí ela, cara, mas você não vê isso? Não, isso é coisa que a gente vê de não anatomia, mas saúde reprodutiva, né? Saúde ginecológica, no método de ovulação Bilis. E também sou médico da naprotecnologia, é uma ciência médica lá do Instituto Santa Paulo VI, nos Estados Unidos, que faz tratamento de saúde ginecológica e reprodutiva baseada no método Creighton Model System, que é um outro método que é diferente do Bilis. E eu gostaria de ajudar no que precisar, no que estiver de dúvidas, com relação ao que estiver no meu alcance também. Vou passar a palavra para a Lucinha. Boa noite, meus irmãos. Uma alegria estar também aqui com vocês e com esse povo maravilhoso, o Padre Clebson, né, que é esse homem apaixonado pela teologia do corpo. E essa minha querida, né, que também já minha conhecida, já médica da minha filha, inclusive, né, então assim, uma alegria estar dividindo esse espaço com eles, né, e com vocês, e com o Platão Parangaba, que sempre tem dado tantos frutos, né? É grande bênção poder reunir todos vocês. Mas eu queria, antes de mais nada, explicar um pouquinho o que é o dia do método de ovulação Bilis. Por que a gente está aqui, né? Exatamente nessa semana de abril, iniciando abril. Né? Em 2018 começou uma conversa com o nosso deputado vereador, né? Jorge Pinheiro. E nós conversamos sobre exatamente como fazer o método ser mais conhecido, né? E aí houve a sugestão de se criar o dia do método de ovulação Bilis. E nessa conversa a gente começou a pensar qual seria esse dia. Então, para quem não sabe, hoje completa 18 anos do falecimento do Dr. John Bilis, né? E a gente sabe que o dia da morte de alguém é a entrada para a vida eterna, né? A sua Páscoa, na verdade, é o início de uma vida que não tem fim. E foi essa data que nós escolhemos para ser o dia do método de ovulação Bilis. Então, essa lei, né, foi promulgada em 2021, né? Passaram-se alguns anos até que ela se concretizasse. Então, em 2021, a lei foi promulgada. Então, Fortaleza foi a primeira cidade do mundo inteiro a instituir o dia do método de ovulação Bilis. Não é lindo isso, gente? Merece uma salva de palmas, né?
Nós podemos, assim, com essa iniciativa, adentrarmos também nas políticas públicas, podemos pedir, né, às autoridades que nos dêem espaço, inclusive, né, nos setores que a gente não atingiria se não fosse por esse meio, né? E é uma grande alegria, infelizmente o Jorginho, né, nosso vereador, não pôde estar aqui presente, né? Mas eu trouxe depois uns panfletinhos para distribuir com vocês, para vocês entenderem sobre essa trajetória da instituição desse dia, né? Depois que teve essa promulgação, foi criada também uma campanha, Mobilize Sua Cidade. Então, hoje, mais de 30 cidades no Brasil estão em processo, né, também de promulgação dessa lei, e algumas já conseguiram, né? Acredito que quase 10 cidades também já têm o Dia do Médico, então é muita alegria. Então, voltando um pouco sobre mim, né? Eu me chamo Lucia, meu esposo é Lupécio, ele não pôde vir porque está na reciclagem, entrou hoje, né? E temos 4 filhas, somos casados há 38 anos, também como consagrada, né, já há 24 anos, né, 30 anos de caminhada. Então, assim, logo no início do nosso matrimônio nós conhecemos o método e isso fez toda a diferença na nossa vida. Então, são 31 anos como instrutora, né, e 21 anos, aliás, já vai fazer 22 anos, né, de Plafam, né, esse ministério tão caro a todos nós. Eu queria, antes de tudo, perguntar aqui, quem conhece o método de ovulação Billings, levanta a mão. E quem não conhece também eu queria ver. Então esse aqui é o lugar de vocês. Muito obrigada pela presença. Espero que hoje algumas dúvidas sejam sanadas. Deus abençoe. Então a gente pode começar, né, tirando essas dúvidas, apresentando o método. Acho que seria interessante a doutora Clara, né, como profissional médica, apresentar para nós o método, com toda a sua comprovação científica. E aí depois o padre poderia nos falar um pouco acerca desse caminho de santidade que o método nos convida a viver como casal. Como que edifica a vida do casal, ou é só para o casal brigar porque não pode namorar hora nenhuma? Começa por aí, ó. Todo mundo ouviu. Então, para poder sair na gravação, vocês podem repetir a pergunta, né? E aí a gente continua e eu vou esperando as perguntas de vocês. Viu? Eu vou passar já por aí, a gente pega. Pronto, pode começar, doutora. Então, o que é o método de ovulação Billings? É um método de percepção da fertilidade. E ele é um método natural de alta eficácia, cientificismo, tecnicismo, certo? Existe sim essa palavra, é um método técnico, é um método baseado em evidência, porque ele foi comprovado cientificamente, ele foi comprovado por experiências e também hoje ele é utilizado como um método natural de percepção da fertilidade, baseado na presença do músculo cervical e principalmente na sensação vulvar. A definição a gente poderia colocar essa, certo? E como é que essa sensação vulvar foi colocada tão em evidência no método de ovulação Billings? Baseada nessa percepção da sensação e na aparência do músculo, no qual cada casal, ao fazer os acompanhamentos com os instrutores credenciados pela Semplaflam, eles vão estar aprendendo a perceber a sensação vulvar. Aí, no caso, a mulher, a gente fala que o homem faz junto, porque o homem vai estar ajudando ali, contribuindo para que ela continue as suas observações, continue a colocar no gráfico antes de dormir todos os dias. Porque esse método de percepção da fertilidade é de observação diária. Não dá para dizer que eu faço o Billings sem antes anotar todo dia, antes de dormir, a sua percepção de sensação vulvar e a aparência do músculo mais fértil. Então, essa percepção de fertilidade vai dar à mulher um conhecimento sobre o seu dia fértil e o dia não fértil dela. E a partir desse método,
altamente comprovado, científico, eficaz, natural, que nunca... Ontem eu estava ouvindo uma obstetra dizer que recebeu da emergência uma paciente com... E isso, gente, se coloca como uma raridade, viu? Sendo que vá para uma emergência ginecológica obstetra e sempre você escuta falar que no mínimo uma vez por mês isso acontece. Uma mulher que chegou ontem na emergência aqui de um hospital particular lá pela Aldeota, com o útero perfurado por um DIU, que é um dispositivo intrauterino utilizado como método contraceptivo, tem o hormonal e tem o DIU de cobre ou prata. Enfim, são as raridades que às vezes a gente ouve todo mês. E, retornando, com relação a essa percepção da fertilidade, a mulher sabendo o seu dia fértil e o dia não fértil do seu ciclo, ela pode, juntamente com o seu casal, optar por ter uma relação no dia fértil com sabedoria, justiça, na tranquilidade de estar os dois na santidade. Ele seria muito bom na direção espiritual, né, estar bem acompanhado por um padre que possa estar aconselhando. E também junto nesse discernimento. É tempo de engravidar? Não, mas dentro de sempre uma sabedoria de abertura à vida. Né? Porque até quando o casal, e acho que talvez iremos falar mais sobre isso aqui, acha que não é momento de engravidar, talvez ali Deus queira colocar exatamente nesse momento um filho na vida do casal. Porque às vezes o filho vem levantar esse casal e dar mais vigor e levantar essa saúde matrimonial, que os filhos a gente sabe que é presente de Deus, né? Que eles nunca vão ser trabalho e somente financeiro. Isso aí é percepção mundana, percepção daquele que não vê a palavra, não vê das encíclicas que nossos papas nos mostram sobre a abertura à vida e as consequências dessa abertura à vida, que não é somente ter filho à torta e à direita, não é isso. A abertura à vida não é ter 15, 20, não é isso. Vamos talvez falar mais sobre isso, né, Padre? Concluindo, método de ovulação bíblica é um método de percepção da fertilidade altamente comprovado, que observa a sensação vulvar da mulher e ele é para ser feito pelo homem e pela mulher. O homem com a sua função e a mulher com a dela. Que é assim que é na casa, né? Na igreja doméstica não é dessa forma, cada um com a sua função. No método de planejamento e paternidade responsável, que os dois vão estar usufruindo juntos, cada um tem a sua função também. Eu passo a palavra agora para o Padre. Pronto.